E o clima para as eleições começa a esquentar, mas ainda há muita coisa a ser feita no país até outubro. E sobre o planejamento para obras e concessões, como as obras dos aeroportos Santos Dumont e Galeão, de portos e de rodovias, nós vamos conversar agora com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ministro, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Vitor Brown. Prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan mais uma vez. Antes de falar de todas essas questões que eu levantei, ministro, queria repercutir com o senhor essa decisão, pelo menos uma primeira etapa dessa decisão, por 6-1, o Tribunal de Contas da União autorizou que o governo continue o processo de privatização da Eletrobras. Já era um resultado esperado, vai permitir uma continuidade dessa pauta de privatizações liberal do governo Bolsonaro? Com certeza, era um passo esperado. Foi feito um trabalho muito grande, pelo Ministério de Minas e Energia, pela própria Eletrobras, para que isso fosse aprovado. O TCU entendeu que aquilo que foi apresentado é suficiente para o prosseguimento e a gente deu um passo aí muito importante para que essa privatização aconteça até o meio do ano. Esse passo era crucial para a manutenção do cronograma e eu acho que isso é determinante para que a gente tenha a Eletrobras com maior governança, com capacidade de realizar investimentos e sendo determinante para o crescimento do setor elétrico no Brasil. E se for concluído, de fato, esse processo, ministro, com a concessão da Eletrobras, o que muda na prática para quem depende do serviço da empresa? Olha, no final das contas, o que a gente vai ver é ganho de eficiência. Observe que é uma empresa que tem ficado fora dos leilões de energia já há algum tempo, em função das deficiências para fazer investimento. É uma empresa que poderia estar contribuindo com o plano decenal de energia, investindo aí 10, 15 bi por ano. Hoje em dia, o estoque de recursos disponível para investimento é muito inferior a isso. Então, o que a gente pode fazer esperar no final das contas, com essa privatização, é um aumento da participação da Eletrobras, a volta da participação da Eletrobras nos leilões, com uma governança, com essa estrutura privada. E isso vai ser fundamental para a gente aumentar a oferta de energia disponível. Então, a gente está falando de mais investimento na geração e mais investimento na transmissão. Agora, ministro, que outras pautas nessa área, que outros leilões, concessões estão previstos para os próximos meses mais urgentes no governo do senhor? Olha, a gente vai ter um leilão muito importante no dia 25 de março, que é a privatização do Porto de Vitória, do Porto do Espírito Santo. Ele é determinante porque é a primeira privatização portuária que nós vamos fazer. Na semana passada, nós tivemos em Santos apresentando o modelo de desestatização de Santos para a sociedade. A gente está falando em 30 bilhões de reais de investimento. A gente está falando em aprofundamento do canal, geração de 60 mil empregos. A gente está falando num valor de arrecadação em outorgas muito expressivo e essa outorga vai se transformar em investimentos importantes, como o viaduto da Lamoa, como a travessia, o túnel que vai ligar São Vicente a Santos, que é o túnel do Maciço, a travessia seca Santos-Guarujá, que finalmente vai sair do papel, porque vai ter a equação financeira resolvida com esse processo de desestatização. A gente está falando de um porto que vai sair de uma receita de 1 bi por ano para 3 bi por ano e que movimenta 150 milhões de toneladas, que vai passar a movimentar 290 milhões de toneladas. Então, vai se tornar o maior porto do Hemisfério Sul. Isso vai ter um impacto direto na nossa balança comercial, na disponibilidade de oferta. Teremos também aí de destaque o leilão dos aeroportos, com Congonhas encabeçando. Eu acho que é o grande destaque, porque o bloco de Congonhas vai contar com investimentos aí próximos a 6 bilhões de reais. Teremos o bloco de concessões das rodovias do Paraná, fundamental. Ali a gente está falando de 3.300 quilômetros de concessão, que vão proporcionar 44 bi de investimento, com 1.783 quilômetros de duplicação, mais de 10 contornos urbanos. Então, tem muita coisa interessante para ser contratada ao longo desse ano. Ministro, agora as perguntas dos nossos comentaristas. Quem faz a próxima é o Marco Antônio Costa. Boa noite, ministro. Prazer estar aqui com você. Ministro, com relação ao próximo ambiente eleitoral que se avizinha, qual seria a mensagem a passar para os brasileiros com relação à importância de um ambiente regulatório
mais liberal por parte de membros do Legislativo. Como que isso pode contribuir? Uma fala sua a respeito de como as reformas privatizantes são importantes, olhando principalmente para a questão dos combustíveis e da Petrobras hoje. Quer dizer, o que a gente precisa do lado do povo para conseguir privatizar a Petrobras? Eu acho que é um entendimento que uma privatização de Petrobras, por exemplo, vai aumentar a competição. A gente vai ter mais investimentos em refino. Observe que o Brasil hoje é um país autossuficiente na produção, mas não na produção de petróleo, de óleo cru, mas não na produção de derivados. A gente importa derivados. Isso nos submete a uma vulnerabilidade. É necessário aumentar essa oferta de derivados no Brasil. Então, a gente está falando de investimentos muito expressivos no refino. A competição entre vários operadores aqui vai proporcionar, sem dúvida nenhuma, uma queda dos preços. Então, quem ganha com isso é o consumidor. E o que a gente pode discutir é como o valor de uma venda dessa pode retornar para a própria sociedade. Então, como a empresa é da sociedade, esse valor de venda pode retornar para a sociedade. E a gente está falando que esse valor pode servir não só para amortizar dívidas, mas também para fazer investimento em infraestrutura e pode ser utilizado no combate à pobreza. Eu acho que quando a sociedade perceber que esses valores de venda podem ser utilizados em programas sociais, em combate à pobreza, a adesão a esse tipo de agenda vai ser cada vez maior. Quem pergunta agora é a Cristina Grêmio, ministro. Ministro, boa noite. Eu queria voltar numa inauguração recente aí que fez muito barulho no Nordeste, que foi a da transposição das águas do Rio São Francisco. E a gente está ouvindo, por parte da oposição ao governo Bolsonaro, um menosprezo, como se praticamente nada tivesse sido feito nesse governo. Falam muito num percentual de 96% das obras concluídas em governos passados. O senhor que tem tanto contato com as obras, consegue nos explicar o que faltava, afinal, e o que foi efetivamente concluído nesse governo e que fez a água chegar ao Nordeste finalmente? Olha, não é verdade. A gente tinha lá uma quantidade grande de serviço por fazer. Vamos lembrar que quando uma obra é abandonada, e foi exatamente isso que aconteceu, se perdem equipamentos, se perdem estruturas. Então, além do estoque físico, da quantidade de serviço a realizar, e era grande, nós tínhamos também uma quantidade de retrabalhos a realizar, de serviços que foram mal feitos, que se perderam com o tempo. Então, eu acho que é mais uma das histórias de desvio recorrente de recursos que a gente se acostumou a ver ao longo dos anos. Esse tema foi priorizado pelo governo do presidente Bolsonaro, encarou isso como uma questão crucial do seu governo por uma questão básica. Levar água para o Nordeste brasileiro é libertar o cidadão sertanejo da escravidão dos carros-pipa. Levar a água para o sertanejo é levar, no final das contas, prosperidade. Então, duas ações que o governo do presidente Bolsonaro está executando que vão trazer esperança e prosperidade para a população. Primeiro, a concessão de títulos, a regularização fundiária. Isso é importante para quem quer ter o acesso a crédito. Segundo, levar a água que vai proporcionar a irrigação, a constituição de perímetros irrigados, que vai possibilitar que haja produção no semiárido e na área mais seca do Brasil, perenizando cursos d'água, fazendo com que essa água irrigue e encha barragens que há muito tempo não eram feitas. Observe que as obras da transposição estão acabando também obras históricas, como a barragem de Oiticica, lá no Rio Grande do Norte, e isso, no final das contas, pode ser traduzido numa palavra: prosperidade. A vida daquelas pessoas vai mudar, aquelas pessoas vão ter acesso à produção. Isso é uma coisa maravilhosa. Para fecharmos, ministro, a pergunta do Ricardo Salles. Tarcísio, São Paulo tem uma situação um pouco mais privilegiada do que a média dos estados brasileiros sob o ponto de vista de infraestrutura, mas ainda assim carente de uma série de ações, né? Sob a ótica do Ministério da Infraestrutura e de outras iniciativas, o que você entende que São Paulo tem ainda por vir em termos de carência de infraestrutura nos diversos setores? Observe que, por mais que tenha uma situação privilegiada em relação a outros estados, não pode ficar para trás, porque se
se reinventar e não prover mais infraestrutura, vai ser superado por outras unidades da federação que vão ver os investimentos chegando. Entendo que o problema das concessões aí de São Paulo é grande, porque nós temos contratos que vão chegar ao final e a gente tem que pensar no redesenho e relicitação desses contratos. A exemplo do que nós fizemos na Dutra. Observe que uma relicitação da Dutra proporcionou 15 bilhões de reais de investimento com redução de tarifa que vai chegar a 32%. Então, seria muito ruim que a gente simplesmente fizesse a prorrogação do contrato. Se a gente fizesse a prorrogação, aplicando, por exemplo, o índice do IPCA, nós teríamos a Praça do Arujá custando R$ 4,35. Com este movimento que foi feito e utilizando o TAG, a Praça do Arujá custa menos de R$ 3,30. O deslocamento Rio-São Paulo, que ia custar R$ 70, vai custar R$ 46. E isso com a duplicação, com a nova descida da Serra das Araras, com a duplicação do segmento de Rio para Angra dos Reis, com iluminação de LED de ponta a ponta, com 590 quilômetros de faixas adicionais. Então, isso é fundamental. O transporte ferroviário tem muito a ser feito, né? Então, nós teremos aí a duplicação do trecho de Tirapina para Santos, nós teremos o contorno de São José do Rio Preto, uma série de investimentos em pátios, na ferradura de Santos, ou seja, nós vamos fazer uma separação da linha de carga da linha de passageiros, que hoje gera um conflito ali entre MRS e CPTM, ou seja, nós vamos aumentar a quantidade de pares de trem dia que vão passar lá, mas ainda há muito que se fazer. Tem vários trechos de malha abandonada que podem servir à mobilidade urbana, podem servir para trens turísticos, podem constituir-se em novos ramais, em short lines. A própria questão do metrô, ela pode avançar com muito mais velocidade. Então, há um caminho muito interessante e a gente tem que pensar que o grande desafio que será imposto a partir de agora é o desafio do emprego. E a infraestrutura, o investimento em infra é uma alavanca para a geração de emprego, para o crescimento econômico. O ministro, e rapidamente para a gente fechar nossa conversa, nosso tempo está quase esgotado. O senhor confirma, vai ser candidato a governador aqui em São Paulo? E como é que tem os preparativos para isso, para essa entrada do senhor na política? Afinal de contas, o senhor nunca concorreu a um cargo eletivo, vai passar agora a essa condição de candidato. Se for isso mesmo, como é que tem os preparativos? Bom, eu sou pré-candidato, isso foi acertado com o presidente. Estamos extremamente motivados com uma missão que é muito desafiadora, que é disputar este cargo no maior estado do Brasil, percebendo que tem muita coisa que pode ser feita, que pode ajudar o estado a voltar a ser uma locomotiva, a dar impulsão, a crescer de forma contundente, a gerar emprego, a combater as desigualdades que a gente se acostumou a ver, a combater o problema da fome, da miséria no campo, né? Nós temos em São Paulo uma quantidade grande de produtores rurais que ganham até 2 salários mínimos, o número impressiona. A gente tem 2.200.000 paulistas que estão recebendo auxílio emergencial, ou seja, dados que acabam sendo incompatíveis com a riqueza desse estado. Então, há o que se fazer no sentido de criação de pontes com as oportunidades. Eu tenho certeza que com criatividade isso será possível, portanto, é um desafio que é muito bem aceito, motiva, inspira, a gente é impelido aí a estudar muito e tenho certeza a buscar fazer um excelente trabalho, que foi o que a gente buscou fazer aqui no Ministério da Infraestrutura esse tempo todo. Ok, conversamos agora com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ministro, muito obrigada pela entrevista, uma ótima noite. Muito obrigado, uma boa noite, sempre uma satisfação estar aqui na Jovem Pan.